Muito obrigada, Miriam, obrigada. Depois dessa pandemia, comemorar com muito empenho, né? Para ver se energiza, né? É isso aí. Doutora Rossana, já temos o pessoal do HR, de Presidente Prudente, o pessoal de São José já estão a postos. Não sei como que a gente começa, acho que abre primeiro para as dúvidas, né? Isso, pode Podemos, ser. podemos começar? Tudo bem. Então, pessoal, boa tarde, obrigada pela presença de todos. Nós temos duas grandes apresentações para a gente colocar em discussão, mas nós gostaríamos que vocês trouxessem as dúvidas que vocês tiverem em relação à Covid e alguma dúvida em relação ao alto risco, e depois a gente parte para os casos de óbitos, tá bom? Então, fiquem à vontade, a doutora Rossana está à disposição. Alguma dúvida, gente, sobre alguma coisa de Covid? Senão a gente pode também já, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai para os casos, né, Adriana? Depois, se tiver dúvida, não tem problema. Doutora Rossana, a Maria Alice está entrando, só um pouquinho. Eu acho que se for a Maria Alice Pastorelli, ela tem duas grandes dúvidas em relação ao Covid. Maria Alice, é você que está em tela? Sim. Você quer colocar? Oi, boa tarde, Adriana. Tudo bem? Oi, tá cortando a ligação. Mas a dúvida que nós temos é o protocolo gestante com suspeita de Covid e já com Covid, se o protocolo é para todo o estado de São Paulo, é o mesmo do município, ou cada médico e cada município adapta o protocolo? Adriana, eu acho que talvez seja mais para... Na verdade, assim, eu não conheço, eu acho que eu já até li, sim, da cidade de São Paulo, né? Mas a gente tem as notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, e nessas notas técnicas tem muito das orientações que a gente precisa estar seguindo. Então, eu acho que dá para seguir por aí. Maria Alice, o que específico sobre quem é suspeito e quem é confirmado você queria saber? Antes dela Não, colocar, é que a dúvida foi... É assim, uma gestante chega com suspeita numa UBS ou num pronto-socorro com suspeita de Covid, qual é o protocolo de atendimento? Ou mesmo se ela já tiver a Covid, qual é o protocolo? Tá, o que a gente tem, né? Se a paciente chega com suspeita de Covid, ou se ela chega já com um exame de Covid confirmado, o cuidado com ela é o mesmo, né? Então, a única coisa que a gente tem de diferente para o paciente suspeito em relação ao paciente confirmado é que o paciente suspeito ele tem que ficar isolado, ele tem que ficar distante dos outros que já são confirmados, tá? Então, vamos dizer assim, chegou uma gestante lá e ela é suspeita de Covid e eu tenho que atender essa paciente numa consulta de pré-natal, tá? Eu acabei de atender uma outra que é Covid positivo. Eu tenho que fazer uma limpeza terminal nessa sala antes de eu atender quem é a paciente que é suspeita, tá? Porque senão, de suspeita, ela vira Covid. Então, eu acho que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. E principalmente internação, né? Então, eu posso internar duas pacientes Covid positiva no mesmo quarto? Posso. Eu posso internar uma suspeita com uma positiva? Não. Eu posso internar duas suspeitas juntas? Não. Paciente suspeita tem que ficar sozinha no quarto. Então, eu acho que esse é o grande ponto, tá? Porque a paciente, vamos dizer assim, eu interno uma paciente, se eu internasse duas suspeitas juntas, tá?
uma delas deu negativa, a outra deu positiva. Essa que deu negativo volta a ser suspeita, só que ela pode demorar 14 dias para positivar o teste. Por isso que vai virando uma bola de neve. Então, a gente tem que separar dessa forma, tá? Muita gente entra para a gente aqui no HC como suspeita de Covid, tá? E aí, depois disso, você faz os exames e você tem a confirmação. Então, e lembrar que é uma coisa que eu acho que me preocupa muito, principalmente porque agora está muito disponível os testes de sorologia. Oi, Guta. Os testes de sorologia estão mais disponíveis. Vamos dizer assim, o paciente chegou lá com tosse, teve febre há 5 dias, tá? Você faz a sorologia e dá negativo. Serve do quê? De nada, tá? Porque a paciente, para ter uma sorologia positiva, se for uma sorologia que tem IgG, IgM, mais de 7 dias de doença. Se for uma sorologia que tem só IgG, 14 dias de doença. Então, essa pessoa que tem 5 vai ter uma sorologia negativa, mas quando a gente fizer o swab, vai dar positivo, tá? Vamos para o outro lado da história. A paciente chegou com 12 dias de sintoma, tá? Você vai lá e faz o swab, ele dá negativo. Você vai dizer, não tem Covid? Não, você vai ter que fazer uma sorologia para ela, porque o swab dá positivo do 3º ao 10º dia, tá? E se ele der positivo depois? Maravilha, não tem problema, tá? Então, se essa chegou com 12 dias, você fez um swab e deu positivo, não é o comum. O comum é o swab dar positivo do 3º ao 10º. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Respondi alguma coisa, Maria Alice? Então, tá bom. Maria Alice, conforme do que a gente conversou anteriormente, eu encaminho todas as notas para você, que são norteadoras, que eu acho que elas balizam, é isso que a doutora Rossana está falando. A gente faz uma orientação e é óbvio que o gestor do município ele pode adaptar os protocolos dele de acordo com a região, mas eu encaminho tudo para você e lá está tudo minimamente explicado, acabando aqui eu já te mando, tá bom? Ok, muito obrigada, sim. Por nada, obrigada a você. É bom que cada município tome suas decisões, porque essas decisões elas têm que levar em consideração qual é a estrutura de saúde que a pessoa tem, tá? E precisa levar ainda em consideração, por exemplo, pode ser feita uma opção por ter um hospital Covid e o outro não Covid. Às vezes você não tem essa condição, então metade do hospital é Covid, metade é não Covid. Então, aí a decisão tem que ser de cada região mesmo, para ver o que é melhor, tá? Desde que a gente garanta todos os cuidados. Ok. Doutora Rossana, eu interrompi, acho que foi a Luciene, né, Luciene, que ia fazer alguma pergunta? Não? Então, eu acho que eu, Adriana. Foi você, Eli? Então, pode fazer. Então, eu queria saber, tem alguma aulinha agendada sobre toxoplasmose? Não tem, mas se vocês quiserem... Então, seria interessante, doutora, eu tenho bastante dúvida, assim, e percebo que os médicos têm bastante dificuldade também, e, assim, principalmente em indicação, ou não, quando que faz a amniocentese, sabe? Tá. Se pudesse um momento falar sobre isso, eu gostaria muito. A gente pode marcar, né, doutora Ana? Podemos sim. Então, acho que a gente pode ir para os 2 casos. Bruna, você quer começar? Então, vamos lá. Primeiro, então, vai ser a discussão sobre um óbito materno, né, Bruna? Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, eu sou articuladora da saúde da mulher aqui de São José do Rio Preto. Eu estou com a minha parceira de comitê aqui, a Rosana Heron, que é interlocutora da saúde da criança. Nós temos a articuladora da atenção básica aqui, Valéria, tá bom? E eu vou compartilhar a tela, porque a gente tem um comitê agendado para essa semana, então a gente vai passar... É só para falar que a Marisa tá na aula, tá bom? Desculpa. Legal. Muito bom. Doutora Rossana, doutora Guta, é um prazer.
Ana Paula do GV está aqui com a gente, também do comitê, parceirona. A gente fez o caso, já estudou no GTVO, e a gente vai trazer ele no comitê, e a gente trouxe igualzinho a gente apresenta no comitê, tá? É até para vocês saberem como a gente trabalha, enfim, e auxiliar aí, tá bom? Então, eu vou passar o caso todo, depois vocês fazem as considerações, ok? Todo mundo está vendo a tela? Sim. Sim, Bruna. Aquela que eu vou... Sim. Espera. Errou essa aqui. A outra não deu certo de passar. Então, vamos lá. Resumo de óbito materno. CAAM, 29 anos, 3 gestações, 3 partos cesáreas, aborto 0, pré-natal, realizando pré-natal de alto risco, tá? Ela realizou 8 consultas ou mais na estratégia de saúde da família do município, tá? E foi acompanhada também no ambulatório de alto risco. O CID, obesidade mórbida, tá? Ela teve o parto cesáreo ocorrido em dia 22 de janeiro, no hospital de referência para a região do município, tá? Parto sem intercorrência. Pré-natal, gente, ela teve todas as consultas na ESF, mais do que o preconizado, e ela também fez as consultas no alto risco, ok? Tudo certinho no pré-natal dela. Então, pré-natal SF, dia 10 de janeiro, apresentando edema de membros inferiores e uso de medicamentos prescritos. O peso, 156 quilos, supervisão de gravidez de alto risco. Conduta médica, introduziu diosmina, esperidina, que é o da Flon, e encaminhou para alto risco. Durante a gestação, não foi internada, não houve emergência obstétrica, uso de AS preventivo, sem outras comorbidades. No dia 22 de janeiro, ocorreu o parto na referência, com 38 semanas, tá? Ela realizou cesárea, sem complicações na RAC, líquido amniótico claro, puerpério imediato sem intercorrências, teve alta com bom estado geral. Ao exame físico, a gente pegou, já viu tudo, né, no prontuário, bom estado geral, ausculta tudo ok, abdômen flácido, doloroso a palpação, a gente até colocou aí para vocês verem sublinhado, hipiremia leve, supuração. Pele, ausência de exantema e sem alterações neurológicas. Isso é conforme prontuário, tá, gente? Medicamentos, 7,37. Isso daqui já é no dia que ela estava ruim, né, Rô? Espera lá. Espera um minutinho, gente. Tá, aqui, então, no parto, tudo ok, tá? Ok. Agora, aqui, só um minutinho, gente. O dia da... Eu acho que o parto foi no dia 20, né? Isso. Volta lá. Então, o parto foi dia 20. Certo. Na realidade, ela teve uma... Ela passou... O parto foi dia 20. Isso aqui a gente tinha que ter tirado. Ela passou Foi alguma consulta que ela fez. Suspeita de dengue. Vocês viram? Tá, vimos. Mas foi descartada. Certo. Ela teve no dia 27 de janeiro, que a gente verificou, uma consulta desmarcada na USF. A gente não sabe se ela que desmarcou, se foi o pessoal da equipe que desmarcou, se teve buscativa. Por isso que a gente coloca isso para lidar com todas as questões. Pré-natal, parto, puerpério, tá? No dia 29 de janeiro, consulta na SF em uso de antibiótico. Então, aqui ela já está no puerpério, tá? Dia 29, ela passou em consulta. Então, assim, ela teve o parto 22. Dia 27, que era consulta de puerpério, não compareceu, foi desmarcada, né, por algum motivo. No dia 29, ela foi na SF, ela estava em uso de antibiótico, né, provavelmente saiu do hospital já, de 8 em 8 horas a 7 dias. Ela passou na consulta com a enfermeira, né, da atenção primária, e ao exame físico, lóquios em grande quantidade, mama sem alteração, incisão cirúrgica com sinais de infecção. Secreção sanguinolenta em pequena quantidade. Edema em membro inferior,
né, em membros inferiores, abdômen flácido, indolor à palpação. Dia 31 de janeiro, às 7h37, ela compareceu à UPA municipal, com dor, relatando dor moderada, 8º dia de pós-operatório de cesárea, cefaleia, dor nas costas, febre, dispneia, náusea, com início a 1 dia. Esse foi o relatório de enfermagem. No relatório médico, paciente relata cefaleia em região frontal, náusea, dispneia, dor retroorbital, nega febre, solicitado prova do laço e hemograma. Paciente menstruada, a gente colocou assim porque foi como a gente pegou no prontuário e a gente sabe que são os lóquios, pós-parto. Cesárea há 8 dias, paciente refere hemorragia durante a cirurgia, que a gente não viu no prontuário hospitalar, nega intercorrências durante a gestação, relata edema em membros inferiores desde o final da gestação. Dia 31, né? Nesse dia, então assim, dia 31 ela foi para o UPA relatando isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No dia 29, ela já estava 7 dias com antibiótico. Foi feita alguma coisa? Trocou o antibiótico? Doutora, não tem nada anotado. Nós fazemos isso no nosso comitê. No dia da apresentação, você vai ver lá embaixo nas considerações do GTVO, a gente beleza. também vai ver isso. Tá Ela ótimo. teve consulta dia 29 e estava com sinal de infecção. Por que não foi avaliada pelo médico? Tá. Beleza. Então, dia 31, compareceu ao UPA com dor. No mesmo dia, às 11h17, familiar aciona a Central SAMU e relata que a paciente havia recebido alta do UPA há algumas horas, não chegou nem a ser horas, há poucas horas, e que havia desmaiado após dificuldade para respirar. Às 11h22, houve a chegada do suporte básico de vida, que encontrou a paciente sem pulso, em parada cardiorrespiratória. Solicitou apoio da USA, né? Às 11h45, chegada da unidade de suporte avançado, que realizou a intubação e 8 ciclos de RCP sem sucesso. Meia-noite 15, constatado o óbito da paciente. Família se negou a encaminhar para o SBO. Dá uma tristeza em falar, né, gente? Mas vamos continuar. Aqui a gente pegou o relato da família, tá? Com o pessoal da ESF. Eu vou ler para vocês. Estava havendo na casa o casamento do irmão. Porém, no começo da noite, a mesma se sentiu mal e foi levada à UPA pelo marido. Segundo o relato do mesmo, foi verificado o PA na triagem, que estava alta, mas não lembra quanto. No atendimento médico, ele não realizou ausculta alguma, apenas fez o atendimento e medicou como se o caso fosse dengue. Após soro com dipirona, foi dispensada para casa, apesar de relatar dor no peito, dificuldade de respirar, mal-estar e cefaleia. Foi e voltou de carro. Ao chegar em casa, comeu um pedaço de churrasco, porque estava tendo o casamento do irmão, e pediu para o marido levá-la embora, pois não se sentia bem. Meu coração até acelera, agora eu estou gestantezinha. Tá bom. Foram em direção ao portão, ele com o bebê no colo. Ao chegar no portão, ela relatou que não ia conseguir e desmaiou. Chamaram o SAMU, que chegou às mais ou menos 11 horas, logo em seguida o suporte avançado. Foi realizada manobras de reanimação no chão da varanda, porém, ela foi a óbito. Aqui a gente pode ver no finalzinho, fétido na cicatriz da cesárea, tá? Foi o que a gente conseguiu, eu vou pedir até que a gente tenha essa informação melhor. Na Paula, mas a gente percebe que a cicatriz fétida. Aí a gente, na DO original dela, gente, ficou a causa no item A, R99, óbito por causa desconhecida. Na DO codificada, parte 1, apenas o item A, R99, outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade. Na parte 2, a causa básica, R99, outras causas mal definidas e não especificadas de mortalidade, que a gente fala que é o garbage
code, né? Como é que vai? Não tem explicação a morte. Considerações do nosso GTVO. Quais as inconsistências que a gente observou? Dia 27 de janeiro, essa consulta foi desmarcada pela unidade, pela paciente, foi realizada busca ativa. Dia 29 de janeiro, às 3h35, ela compareceu na unidade, onde foi identificado o processo de infecção, supuração, né? A gente questiona aqui também a questão de avaliação no puerpério pelos profissionais dos lóculos. É grande quantidade, mas os aspectos, como é que estava o odor, como é que estava essa situação, né? Por que não foi avaliada pelo médico no dia 29, sendo que ela estava com sinal de infecção? No dia 30 de janeiro, não compareceu à consulta. Houve busca ativa? Causa do óbito e declaração, né? Causa da DO e causa básica, mal definida. Tá? Foi o médico do SAMU que atestou o óbito dela, a família não mandou para SBO e ficou como causa não definida. DO após investigação. Agora nós vamos ter o comitê, dia 3, e a gente faz, após a reunião do comitê, a gente vai colocar a causa básica do óbito. Passo a palavra. Só um minutinho. A Rua é linda. Muito obrigada. É isso, pessoal. Vamos lá. Então, eu acho que assim, eu gosto muito de discutir caso de morte materna, né? Eu acho que a gente precisa discutir, porque é a chance que a gente tem de, ao discutir um caso desse, evitar que outros aconteçam, né? Então, a gente vê algumas coisas. Primeiro, assim, a gente não vê muita referência, muita coisa do pré-natal, mas sim é uma paciente com obesidade mórbida que deveria, sim, estar fazendo um segmento de pré-natal de alto risco. Me chama muita atenção quando ela tem um edema, né, durante o pré-natal, e isso é tratado com a diosmina esperidina, que é o Daflon, que é um medicamento que nós não usamos em gestante, tá? Então, você não usa esse tipo de medicamento para gestante, porque não tem estudos suficientes para isso. E quando a gente vê edema em gestante, o que a gente tem que pensar é a possibilidade de pré-eclâmpsia, tá? Edema em gestante, você checa se tem pré-eclâmpsia ou não. Pensando que a paciente tem uma obesidade mórbida, então sim, ela poderia ter alguma coisa relacionada à pré-eclâmpsia, que é uma coisa que chama bastante a atenção da gente. Ela, pelo que a gente percebe ali, né, já foi diagnosticado no próprio momento do parto que essa paciente tinha uma infecção de cicatriz cirúrgica, né? Tanto que ela sai já da maternidade com antibiótico. Então, uma coisa que eu acho que seria interessante, né, dar uma olhada, por exemplo, algumas coisas que são interessantes. Ver se foi feita a profilaxia para a infecção no momento da cesárea, que isso é uma coisa que a gente precisa reforçar com os serviços para fazer sempre, né? Então, fazer a profilaxia quando a gente vai fazer a cesárea. Ela sai dessa internação com essa infecção. A pessoa que tem, se a pessoa que é obesa tem aquele abdômen avental, né? Então, que na verdade faz uma dobra da pele, a gente precisa orientar. Isso seria bem legal que a gente já fosse orientando sempre as equipes de saúde da família, né? Para poder ir orientando para a paciente que durante o banho ela vai ter que levantar aquele avental e fazer a higiene bem feita do local da cicatriz da cesárea. E é uma higiene que é difícil, tá? Então, talvez precise da ajuda de alguém para conseguir fazer. E o que acontece? Como o abdômen cai em avental, fica uma região que ela não é vista. Então, ela não é vista pelo paciente, que pode só perceber que a situação está piorando, demorando mais tempo, né? Tem mais algumas coisas que chamam atenção para a gente, que é o fato de que, por exemplo, ela, além da obesidade, ela foi para uma cesárea, não aparece ali nada de PA, então a gente não sabe, mas eu acho que vou considerar que era normal, mas é uma paciente que talvez
a depender do quadro clínico dela, ela devesse ter saído da maternidade com profilaxia antitrombótica, né? Se a gente pensar que ela tem 150 quilos e que foi para uma cesariana. E aí a gente acaba mantendo essa profilaxia por pelo menos uns 15 dias. O que chama atenção na história dela, né? Apesar da história dela, do atendimento na UPA, ser bem clássica, uma história bem clara, assim, da gente pensar mesmo uma possibilidade de que ela teve, sim, um choque séptico, né? A gente tem que levar ainda em consideração uma possibilidade de um TEP, de um tromboembolismo pulmonar. Por quê? Porque é uma paciente que uma das queixas que ela tem é dor no peito e dificuldade para respirar, né? Esse TEP pode até ter sido piorado por uma questão dela ter uma sepse também, né? Mas se ela tivesse, geralmente quando a pessoa faz um choque séptico, ela faz hipotensão e não hipertensão. No relato da família ele fala mais para aumento da PA, né? Então a gente tem que pensar assim numa possibilidade que tenha tido um TEP, tá? Um tromboembolismo pulmonar, ele é bem mais comum em paciente obeso, ela tem uma queixa de dor no peito e essa dificuldade para respirar, né? Pensando assim na consulta que ela fez na UBS, vamos lá, se eu tenho alguém que já está há 7 dias tomando antibiótico, que eu não sei qual era, mas tomando um antibiótico de 8 em 8 horas, e você continua tendo uma infecção, no mínimo você tem que pensar em trocar esse antibiótico, ampliar espectro, né? Pensar o que está acontecendo que não está respondendo a essa infecção. Então, aqui foi colocado que estava tomando cefalexina, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né, Ana Paula, se a gente não tem que mudar o espectro desse antibiótico. Cefalexina costuma ser um antibiótico bom para a pele, mas no caso dela, a gente vê que não estava respondendo, e às vezes, para essas pacientes, você acaba tendo que internar, porque você tem opções de antibiótico que, por exemplo, se for um estafilococcus, você vai ter que entrar para uma vancomicina, e aí vai ser internado mesmo. Então, naquele momento ali, tinha que se pensar o que a gente teria que fazer para essa gestante em relação à infecção. Outra coisa que chama atenção é que se ela tem uma loqueação em grande quantidade, né, 10 dias depois do parto, 9 dias depois do parto, a gente ainda tem que pensar numa possibilidade de uma endometrite, pensar numa possibilidade de ter até ficado restos. Então, são coisas que a gente também tem que olhar, né? Então, assim, naquele momento ali, no dia 29, eu acho que teria que checar o que vai fazer com esse antibiótico, né? Se o quadro clínico dela era bom ou não, se ela estava referindo febre, se ela estava tendo, por exemplo, se essa dor é importante, se essa secreção é muito importante, ela poderia ser internada, ser colhido um hemograma para ver como é que estava, se tinha muito desvio, ver se tem indicativo de alteração de outros órgãos, lembrar que muitas vezes infecção leva a alteração renal também, a gente precisa estar de olho, né? Então, eu acho que naquela hora era isso, e checar se tinha algum sinal maior de endometrite e ver por que essa loqueação continuava tão importante. Se a gente pensar de exame a ser feito naquele momento, não é muita coisa, né? Porque se você fizer um hemograma, ureia e creatinina, TGO-TGP, porque também acaba alterando a parte hepática, né? E mais uma ultrassonografia, com isso daqui você resolveria grande parte da situação. Se ela continuasse fazendo febre, aí acho que poderia pensar em fazer uma hemocultura, entendeu? Mas não é mais do que isso, e assim, você falar, não tem hemocultura. Sem hemocultura, a gente se vira com o resto que eu falei que tem em qualquer lugar, né? Então, esse é um ponto importante. E a outra coisa importante que eu acho que a gente pode discutir, está falando para todo mundo, é assim, muita atenção com o paciente que fala que tem dor no peito e dispneia, tá? Dor no peito e dispneia, principalmente quando é uma dor súbita, tá? Que a pessoa não tinha nada e de repente é uma dor no peito e dispneia, a gente tem que pensar em TEP, tá? Em tromboembolismo pulmonar, e aí sim você vai precisar de uma estrutura hospitalar maior para você poder estar investigando esse TEP. E lembrar da profilaxia,
né? Eu já passei para a Adriana até o que a gente usa, né, para a gente classificar quem precisa de profilaxia e quando. Acho que tem algumas coisas de uso de enoxaparina que estão meio confusas, mas que a gente deve estar discutindo na Secretaria de Saúde para dar uma acertada nisso para todo mundo, né? Então, acho que o que a gente fica mais com essa situação é isso, né? Infelizmente, ela fica com uma morte evitável, né? Porque, na verdade, tem vários pontos aí que a gente vê que foi escapando, né? Não é uma coisa só, que é o que mais entristece a gente, né? Porque ela tem uma consulta numa UBS, depois ela tem uma consulta na UPA, e alguém que sai de uma consulta e chega em casa e tem alguma coisa tão rápido assim, chama muito a atenção da gente, né? Provavelmente você falasse assim, você tem que apostar em uma coisa. Eu acho que tem duas causas mais prováveis, uma é TEP e a outra é um choque séptico. Eu acho que eu apostaria mais no TEP pela rapidez como foi, né? Pela rapidez eu apostaria mais no TEP, mas não daria para a gente afastar que fosse um choque séptico também não. Tá? E mesmo sendo um TEP, ele também é agravado pelo fato de ter uma infecção. O fato de ter uma infecção também é algo que pontua quando a gente vai definir se alguém continua ou não fazendo o uso de heparina, tá? No pós-parto. Deixa eu abrir aqui. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Desculpa, eu estou falando com o microfone fechado. Bruna, a gente agradece demais a sua apresentação. Coloquei no chat que a gente quer acompanhar, né, como que vai se dar a investigação desse óbito, e muito importante, as ações que o comitê vai colocar para essa rede que atendeu essa mulher, porque eu acho que é isso que vai disparar esse movimento aqui, além de discutir o que de fato que os comitês podem atuar no território, qualificando o cuidado dessas mulheres, dessas crianças, tá bom? Muito obrigada. Bruna, só queria comentar duas coisinhas ainda com a Bruna, que eu acho que assim, ó, tem algumas coisas que, se vocês conseguirem checar ainda no prontuário, eu acho que vale a pena, né? Porque eu acho que podem ser coisas para mudar a realidade do que aconteceu. Uma é se o hospital, e se no caso dela foi feito a prevenção da infecção do sítio cirúrgico de endometrite, né? Então, se foi preconizado, o que a gente usa? A gente acaba usando aqui a cefazolina, 1 a 2 gramas, tá? De 30 a 60 minutos antes do parto. Tá? É isso que a gente usa antes da cesárea. Tá? E eu acho que é uma coisa que seria interessante a gente olhar se foi feito e se o hospital tem uma rotina de fazer essa antibiótico profilaxia. Antes tinha uma história que a gente tinha que esperar o bebê nascer para depois fazer. Hoje a gente já faz de 30 a 60 minutos antes da cesárea. Isso já está bem pacificado. E a outra coisa, se o hospital tem um protocolo para avaliar risco de tromboembolismo. Tá? Porque o que eu consigo pensar assim, então isso eu estou pensando no hospital, né? Na UBS, eu acho que o pensamento, vocês até levantaram, né? Eu acho que assim, o nosso trabalho é sim multiprofissional, mas a gente tem que desenhar gatilhos nos quais precisa de uma avaliação médica. Tá? E na UPA também, na UPA, na verdade, o que mereceria é uma revisão total do caso, né? E até que a UPA tenha conhecimento de que acabou evoluindo para um óbito materno para poder fazer essa revisão do caso. Doutora, a gente agradece muito, vai contribuir muito com a gente aqui, e é isso mesmo, a gente traz o caso para discussão para não ocorrer mais e para a gente rever fluxo. E, então, a gente agradece bastante a participação de vocês, está sendo muito bom. O pessoal do GV aí que está com a gente, está agradecendo também, Ana Paula, Flavinha. Muito obrigada, doutora. A gente vai colocar tudo nas considerações e depois fazer o ofício, tá bom? Obrigada, meninas. Doutora Rossana, eu só queria uma pergunta.
A Bruna, aqui quem fala é Muna, ela é negra ou branca, essa mulher? Doutor, perdão, é Muna, né? O nome? A gente não pegou a informação de raça, isso a gente vem falando no comitê que tem que ter, mas não pegamos. Pegamos, Ana? E o prontuário dela das duas antes, pegamos, das ela duas tá falando que anteriores. Ana, qual é a raça, a cor? Flavinha, só um minuto, que o GV vai responder. Obrigada. Abre esse microfone, mulher, que eu não estou enxergando. Fala, Ana, que não dá para a gente Agora, ver. eu quero saber por que a UPA identificou essa mulher como dengue na consulta do dia 27. Ela é parda. Tá certo. Muna, é parda, temos a informação e não colocamos, a gente vai colocar no nosso relatório. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Porque ela não... Muna, as demais informações elas vão trazer para nós, porque eles estão ainda em investigação, inclusive as questões de conduta na UPA, não é isso, Bruna? Isso. As questões de O objetivo que a gente tem aqui, né, é mais para a gente fazer um pensamento sobre o caso, para que depois, no momento em que isso for continuar a discussão na vigilância e tudo, que todo mundo consiga pensar nisso. A Ana Paula chamou a atenção aqui para a gente, né, que Catanduva teve vários casos de dengue em janeiro. Então, talvez o pensamento deles, alguém de Catanduva, para a dengue tenha sido também por conta disso, né? Então, mas eu acho que assim, e aí tem uma outra dica que a gente dá também, é assim, a gente tem que pegar tudo que está acontecendo com o paciente e tentar colocar isso tudo num quadro só, tá? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fica dividindo muito, vamos pensar, né? Ela já tem obesidade, ela acabou de ter parto, ela está com uma infecção de cesárea, ela está com dengue também. Vamos tentar ver se o que ela tem não encaixa no que a gente já viu que é dela mesmo, que é a infecção de cesárea, o pós-parto e a obesidade. Né? Então, Sim. esse é outro ponto também, né? E a Ana Paula chama atenção aqui que a plaqueta dela, que deu 297 mil, também estava descartando essa situação mais grave. Entendi. Não, a minha preocupação, doutora, é que, mais uma vez, eu não sei, não quero julgar, mas o profissional não viu, porque ela reclamou que o abdômen dela estava dolorido e tinha marca da infecção na cicatriz, né? Então, é doloroso, é muito doloroso, uma repetição muito primária, né? Da formação de alguns profissionais, né? Lamentável. E o que a gente vê, né, Mona, acabou acontecendo isso em duas instâncias, né? Ela passou na UBS, passou na UPA e também ninguém viu. Acho que a gente podia passar para outro caso. Alto risco também, né, doutora? No alto risco também, é verdade. Ela foi atendida na SF, no alto risco, ela teve várias consultas, não foram só 8, né? Então, assim, nós somos uma região da RS 15 de Rio Preto endêmico para dengue, certo? E em janeiro a gente estava tendo um surto, mas ainda a gente continua, agora tem Covid e dengue, e nós já tivemos óbito no puerpério aqui, com infecção também, doutora, e que suspeitaram de dengue, e mandaram para o hospital dengue, e a gente fechou em morte materna evitável por infecção. Então, a gente vai trabalhar, a gente sabe que na nossa rede aqui a gente tem que trabalhar isso aí. Obrigada, Bruna. Doutora Rossana, antes de passar para o óbito neonatal, a doutora Cláudia Starnini fez uma pergunta para a doutora Guta, dizendo que hoje a pediatra no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, sugeriu colhermos sorologia de toxoplasmose para pacientes suscetíveis no momento da internação para o parto. E aí ela perguntou o que sugerem. Doutora Guta. Então, Rossana, quer falar você primeiro ou falo eu? Não, Tanto pode falar. Pode falar. Então, na verdade, até vou já dizer que eu respondi que, a princípio, não teria indicação de fazer screening universal. Mas eu estava revendo agora uma das recomendações na Sociedade Brasileira de Pediatria, até compartilhei o documento já com a Adriana, ela pode disponibilizar para todo mundo,
que é assim, na verdade, tem uma recomendação de que, sendo negativo no primeiro trimestre de gestação, astrologia da mãe, na abordagem de prevenção de toxocongênita, sugere-se que faça-se a triagem astrológica no primeiro trimestre e que se faça mensal nos meses seguintes na gestante que for suscetível. Eu não sei se a gente consegue fazer isso de uma maneira sistemática e regrada para todas as gestantes que a gente for atender no SUS. Esse é um questionamento que eu deixo. E uma outra questão que aparece é dos programas justamente de triagem pré-natal. Tem uma referência aqui nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria de Londrina, que em Londrina eles observaram a redução de paciente infectado de 63% para 42% no número de gestantes e 42% no número de crianças, mas assim, foi um trabalho de 4 anos e assim, você partia de um lugar onde a soroprevalência das mulheres em idade fértil para a toxoplasmose era acima de 40%. Eu confesso para você que eu não sei qual que é o perfil hoje demográfico, como que a gente está em cada situação do país e como isso poderia ser melhor direcionado. E tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que também tem aqui já no dia 31 de março, o SUS normatizou que vai ser oferecido o exame de toxoplasmose incorporado ao teste do pezinho. Então, vai ser feita uma triagem sistemática no recém-nascido para todos os bebês. É que isso foi dia 31 de março, ou seja, na iminência da pandemia acontecer, e a previsão era que começasse a fazer essa triagem em 180 dias. Não sei em que pé está isso no momento, e não, assim, me preocupa às vezes só de deixar algumas coisas já protocoladas, sem ter tido uma diretriz de todos, né? Assim, não pode ser uma iniciativa isolada de um hospital. Eu acho que isso é uma discussão que tem impacto na saúde da mulher e da criança, do binômio, e que a gente tem que avaliar como país e como estado, como município, como cada um de nós tem que desenhar esse enfrentamento. Então, eu deixei escrito alguma coisa sobre a testagem no primeiro trimestre e no último, quando a mãe é soronegativa. Vi essa recomendação de dosagem mensal, eu fico meio preocupada, porque assim, é uma recomendação, mas será que a gente consegue fazer com que essas mães nossas consigam estar todo mês colhendo exame? E se a gente for fazer isso todo mês de coleta de exame, a gente consegue fazer com que elas tenham esse retorno em tempo? Eu não sei, aí é uma questão de realmente avaliar como o nosso sistema de saúde consegue abraçar essa situação. Não sei se eu... Guto, eu queria fazer uma pergunta assim. Vamos dizer assim, se a gente tem orientado, né, as medidas higieno-dietéticas, então, para que a pessoa evite que essa pessoa pegue toxoplasmose. No nosso protocolo está orientado assim, mensal, mas hoje a gente já está achando que pode ser bimensal e talvez até uma vez a cada trimestre. A minha pergunta prática, é assim, vamos dizer que eu faço o diagnóstico da toxo, né, na mãe, ou que eu faço o diagnóstico da toxo no teste do pezinho. Uhum. Quais são as medidas que a gente toma com essa criança, né? Qual é a vantagem de fazer esse diagnóstico? Porque isso eu acho que é legal a gente falar para todo mundo. Colocar, né? Olha, podia deixar até aberto aqui que, assim, na verdade, se a gente tiver um recém-nascido assintomático e a mãe tenha tido infecção, né? Assim, o que tem já estabelecido é isso. Tem os exames iniciais, né, em relação à mãe, sabendo que a mãe teve infecção por toxoplasmose, de anátomo patológico de placenta, sorologia, etc., os exames iniciais. Aí a gente vai fazer do bebê ultrassom transfontanela, vai fazer o hemograma e vai fazer o fundo de olho. Se der tudo normal, a gente só vai acompanhar a queda dos títulos de GG. Se ele tiver algum desses exames iniciais, ultrassom transfontanela, fundo de olho ou hemograma com qualquer alteração, passa-se para coleta de líquor, né? Avalia-se função hepática, renal, etc. E aí vai acompanhar a criança por 1 ano e provavelmente ela vai ser tratada por 1 ano. Se o bebê for sintomático, vai direto para a coleta de todos os exames, enfim, você não passa pela primeira etapa de fazer ultrassom de transfontanela, fundo de olho, hemograma. Você já vai para ultrassom transfontanela, fundo de olho, hemograma, líquor, função hepática renal e vai acompanhar esse recém-nascido. Agora,
de fato, se eu tiver uma criança que tiver com o teste do pezinho positivo, eu tenho que me certificar, porque o teste só do pezinho positivo que vai ser feito, pelo que está descrito na página da sociedade, tem que ser o IgM do bebê. Se for um de IgG isoladamente, ele não vai servir para muita coisa. Né? Ele serve que sim, é positivo, não é positivo, e aí a gente vai ter que fazer a investigação do recém-nascido, e não sei se a gente pode aí tá partindo para tem que fazer o exame, não dá para indicar tratamento baseado só no teste do pezinho. Um teste do pezinho positivo indica rever a criança. Lembrando que todo teste de triagem, né, neonatal, de triagem de um modo geral, mas especificamente os de triagem neonatal, eles têm a missão eles podem dar falso positivo, porque se der falso positivo, eu fui lá, investiguei, descartei um caso que não era, mas eles não podem dar falso negativo. Se eu tiver um falso negativo, eu perdi a chance de tratar uma criança que ia ter uma vida saudável. E ainda pode dar uma falsa ilusão de que não, já veio negativa, não preciso me preocupar. Então, eu acho que assim, as triagens a gente tem que olhar bem com esse olhar de que assim, veio positivo, não é para entrar em pânico, não é para sair fazendo tudo de uma vez, é para avaliar, bom, olha esse bebê, o que ele tem de quadro clínico? Ele veio com teste do pezinho positivo, mas é uma criança normal. Começo fazendo os exames menos invasivos, né? Então, eu vou começar fazendo ultrassom, fundo de olho, hemograma. Veio tudo normal? Vou acompanhando essa criança, aí eu vou pensar em ver, e repetir a sorologia, claro, né? Repetir sorologia, de preferência com a sorologia materna, para poder ter comparação do título de IgG, se vier um IgG positivo do bebê. Lembrando que o que a gente aprendeu até hoje continua valendo, IgG positivo do bebê maior que o da mãe, significa que o bebê teve, qualquer que seja o status sorológico dele de IgM, né? Lembrando que a toxoplasmose, lembrem que assim, a toxo, ela tem aquela fase de aguda, né? Que ela vai ter uma fase que você tem IgM alto, IgG não detectável, depois você vai ter a subida gradativa do IgM, do IgG, perdão, o IgM persiste um pouquinho de tempo alto, depois ele cai. Mas, se houver reativação, ele vai subir e assim vai no decorrer da doença. Se eu tiver um bebê que é IgM positivo, eu não sei em que momento, que é IgG positivo, lembrar que ele pode estar refletindo a sorologia materna, então ele vai ter um título de IgG comparável ao da mãe ou menor do que o da mãe. Agora, se ele tiver um título superior ou igual ou superior ao da mãe, esse bebê precisa ser acompanhado um pouco mais de perto. Vale a pena fazer os exames não invasivos, repetir a sorologia do recém-nascido para ver se tem IgM ainda, mas aí você tem que garantir que essa criança não tenha tido uma infecção pela toxoplasmose, que ela tenha saído da fase em que você tem IgM detectável, e aí você vai acompanhar para se certificar de que ela não tem sequelas já dessa prima infecção que mereçam tratamento. As mais graves sendo as neurológicas e a de fundo de olho, porque a neurológica geralmente a toxoplasmose com acometimento do sistema nervoso central, ela é bem grave, né? Ela tem hidrocefalia, calcificação. Dificilmente ela vai ser assintomática só com alteração licórica. Não é impossível, tem que se certificar. Mas fundo de olho alterado, você tem ferramenta na mão para começar o tratamento imediatamente, porque assim é uma causa de cegueira prevenível, né? Então assim, você tem como tratar e evitar que essa criança perca outras funções, né? Que mais? Acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa mais que vocês queiram perguntar da Toxo que eu possa ajudar. Doutora Mas eu deixei Guta, o documento. eu acho que... Adriana, só para falar, eu deixei o documento aqui na aba que eu respondi para você. Então, se você quiser disponibilizar para o grupo, não tem problema, porque é da Tá Sociedade bom, eu pedi para você passar no meu no WhatsApp? Passo no WhatsApp, pode deixar, já te passo no WhatsApp, pode deixar. Tá joia. Thales, a gente pode passar um pouquinho do horário, que a gente tem um óbito neonatal para ser apresentado. Pode, claro que pode. À vontade. Muito obrigada. Dani, pode apresentar o caso. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, Adriana. Não vai tá aparecer para a gente te ver? Ah, tá. Espera aí. Eu acho que eu não estou conseguindo aqui, mas deixa eu apresentar. Hoje quem vai apresentar esse caso vai ser a doutora Gabriela, tá?
ela está presente, então eu vou passar a fala para ela, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Seja bem-vinda, Eu que agradeço. Dani, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a doutora Gabriela, trabalho aqui no Hospital Regional com a Dani, faço parte da equipe da neonatologia. Eu trouxe, na verdade, eu tinha trazido 2 casos, mas como a gente vai ficar um pouquinho apertado de tempo, né? Eu vou apresentar um caso de um recém-nascido prematuro, que eu achei bem interessante, foi até uma das chefes que pediu para a gente trazer. Eu vou comentar o caso, que a gente acabou não preparando slides, não sabia que tinha que preparar, enfim, vou comentar o caso, os detalhes mais relevantes do pré-natal e da evolução desse recém-nascido. Então, a mãe, A.CF, 25 anos, Hospital Regional de Presidente Prudente. A mãe tem 25 anos, ela realizou pré-natal a partir do 2º mês de gestação, ela fez 6 consultas pré-natal, ela já estava 2, ela teve 1 aborto, não tinha nenhuma doença prévia, todas as sorologias do pré-natal, contando com toxoplasmose, hepatite C, hepatite B, VDRL e HIV e rubéola, todos negativos. Não era suscetível a toxo, já que a gente está falando sobre isso. A única complicação que ela teve nessa gestação, ela estava com uma bolsa rota de 10 dias. Quando ela deu entrada no nosso serviço da obstetrícia, ela não estava exatamente em trabalho de parto, pelo que a gente conseguiu levantar. Ela tinha uma bolsa rota. Ela foi internada e foi iniciado o esquema de profilaxia com penicilina cristalina. Essa mãe ficou, total, internado com a gente quase 10 dias, tá? Ela acabou iniciando o trabalho de parto prematuro. Esse recém-nascido nasceu num sábado à noite, foi dia 4/7, às 21 horas. Ao nascimento, precisou de um ciclo de ventilação, sem outras manobras de reanimação. Um Apgar foi 7 e 9, do 1º e do 5º minuto. O peso foi 1.945. Foi iniciado o CPAP em sala de parto e foi transferido para a UTI neonatal, já em CPAP fixo. Quando deu entrada na UTI neonatal, precisou iniciar o BIPAP por conta do desconforto respiratório, porém, saturava bem. No sábado, à noite, não foi colhido nenhum exame, foi feito apenas raio-x de tórax, e fazendo um diagnóstico de SDR leve. No domingo, foi colhido os exames, PCR de 11, o nosso PCR aqui, o limite é 5, então o PCR é um pouquinho alto. O nosso protocolo para as mães que iniciam trabalho de parto prematuro antes das 34 semanas, e esse recém-nascido nasce com um menor de 34 semanas, eu não falei, mas era 31 semanas, tá? O New Ballard deu 31 semanas. Menor que 34 semanas, se essa mãe não recebeu profilaxia, a gente inicia antibiótico para esquema de sepse precoce com ampicilina e gentamicina. Como essa mãe recebeu antibiótico, de início não foi iniciado o tratamento, por conta que ela recebeu a profilaxia com a penicilina. Então, nesse caso, a gente iria iniciar se o bebê fosse sintomático. No domingo, a gente já conseguiu reduzir parâmetros, passar de BIPAP para CPAP. Ele evoluiu hemodinamicamente estável, um PCR levemente aumentado. O hemograma tinha um score 1, às custas de neutrofilia. Gaso normal, exames restantes tudo normal. Ele evoluiu com pouca aceitação da dieta. Foi passando a semana e realmente a gente não estava conseguindo tirar o CPAP e deixar o oxigênio na incubadora. Porém, os exames da terça-feira foram todos normais, tá? O PCR manteve 12, então não teve tanta alteração. O hemograma ainda score 1. Porém, na sexta-feira, quase uma semana de vida, então com 5 dias de vida, 6 dias de vida, ele começou a apresentar apneia. Foi quando foi iniciado cafeína, na dose de 10 miligramas por quilo, por conta da apneia. A gente precisou passar de CPAP para BIPAP.
e nesse dia foi colhida uma hemocultura. Nesse dia, a gente também achou necessário iniciar antibiótico, porque é um recém-nascido que realmente não estava evoluindo bem, praticamente desde o nascimento. Pouca alteração laboratorial, mas ele começou a apresentar mais clínica, né? Como ele já estava quase uma semana com a gente dentro da UTI neonatal, foi optado por iniciar esquema de sepse tardia. O nosso esquema aqui de sepse tardia que a gente usa é a oxacilina e amicacina. Essa hemocultura que a gente colheu com 6 dias de vida, ela positivou para um gram negativo, tá? Passou o final de semana, sábado, hemodinamicamente estável. No domingo, começou a alterar bastante os exames, começou a claudicar a diurese, a plaqueta começou a cair, a gente precisou entubar, fazer concentrado de plaquetas. Então, no domingo, foi quando ele realmente teve uma piora. Quando começou a apresentar essa alteração da diurese, os exames também alteraram. A gente começou a ter uma insuficiência renal aguda oligúrica, né? Não era anúrica ainda. A gente precisou, nesse dia ele estava com oxacilina e amicacina. Foi colhido líquor um pouquinho antes para a gente ver se tinha cometimento do sistema nervoso central. Não tinha, estava tudo bem, o líquor era normal. Com 8 dias de vida, ele começou a evoluir com choque séptico realmente, né? A gente precisou iniciar droga vasoativa, então com 8 dias de vida, ele já tinha uma hemocultura positiva para um gram negativo, mas não estava isolado ainda. A evolução dele foi muito ruim, pensando assim, inicialmente que era um bebezinho novo, né? Para ter todo esse quadro clínico. A gente iniciou droga vasoativa, ele estava sem pressão arterial. A gente, na verdade, não sem pressão arterial, a gente não conseguia aferir, né, a pressão arterial, que é por manguito externo. A gente não tinha passado o catéter arterial para aferir de forma adequada, né, a pressão arterial. Então, a gente realmente não estava conseguindo verificar. Foi iniciado dopamina. A gente chegou a usar a dopamina na dose de 10 microgramas quilo minuto. Estava com analgesia de fentanil, iniciado com 2, foi aumentado para 3 microgramas quilo-hora. Por conta da oligúria, a gente precisou iniciar bomba de albumina e furosemida. Isso foi na segunda-feira, né, com 8 dias de vida. Então, ele estava já bem grave. Na terça, toda terça-feira, não, minto. Cada 15 dias, aqui no nosso serviço da UTI neonatal, a gente tem uma visita com a CCIH, com a nossa infecto-pediatra. Então, a gente passa leito a leito discutindo as hemoculturas, os diagnósticos, o tempo de antibiótico, a coleta de líquor, urocultura, enfim, a gente sempre tem esse feedback e eu acho que melhorou muito o nosso uso de antibiótico, até mesmo a nossa suspensão de antibiótico, sem considerar a sepse precoce. Nesse dia, na terça-feira, a gente teve uma discussão bem interessante com a infecto. Ela achou que o bebê não estava bem desde o início, né? Ele não estava bem desde o início, mas ele cursou muito grave, por ser só uma sepse tardia, mas com sinais precoce, né? Então, o que ela considerou, nesse dia a gente trocou antibiótico para meropenem, ficou sem amicacina por conta da função renal. Só que, infelizmente, esse bebezinho ele foi a óbito com 9 dias de vida. E o gram negativo que isolou para a gente foi uma Klebsiella resistente à amicacina e sensível ao imipenem e meropenem. Ela achou que realmente pudesse ser alguma coisa materna e não se tratar de uma sepse tardia, porque ele tinha alguns sinais, ele não vinha bem desde o nascimento, embora a gente tenha começado esquema para sepse tardia, que foi quando a gente iniciou o antibiótico, mas ela realmente achou que tivesse alguma coisa materna. A gente foi investigar a mãe, ela estava internada há um tempo no nosso serviço, e ela tinha uma urocultura positiva para um gram negativo, que no óbito do bebê a gente não sabia ainda o que era, mas depois acabou isolando também uma Klebsiella.
Então, era uma sepse precoce, né, que foi se desenrolando, a gente foi tratando aí como uma tardia mesmo, mas realmente chamou bastante atenção a gente, né, a evolução clínica desse bebê. E foi basicamente isso, dos diagnósticos que ele teve, né, desde o início. Um recém-nascido prematuro, de 31 semanas, a IG, baixo peso, era um peso bom de 1,945, tinha um risco infeccioso com bolsa rota maior de 18 horas, mais trabalho de parto prematuro sem causa com profilaxia, desconforto respiratório precoce, um SDR leve, sepse tardia, insuficiência renal aguda, evoluindo para anúrica, né? E choque séptico. Então, foi isso. Ele acabou indo a óbito com 9 dias de vida. Acho que Doutora era Gabriela, o Alexandre Ming está perguntando para você qual foi a via de parto que ele perdeu e se no parto tinha sinais de corioamnionites. Não tinha sinais de corioamnionites e foi parto normal, um trabalho de parto prematuro sem causa. Acho que a bola é minha, né? Bom, Gabi, tudo bem? Gabriela, tudo jóia? Bem, tudo certo. Desculpa. Bom, primeiro, olha, uma coisa muito positiva que eu acho que... Primeiro, eu vou dar o feedback das coisas que eu acho que são importantes, muito positivas que eu vi de conduta que vocês têm. Visita com a CCIH, fundamental. Eu vou te dizer que, assim, como a Rosana já me entregou numa outra ocasião, eu sou infectologista de base. E eu sei o quanto faz diferença o olhar de um infectologista e o olhar de um neonatologista nessas horas, tá? Uhum. Outra coisa que eu achei muito bacana, e eu dou graças a Deus quando ainda consigo ouvir isso, quando a gente tem um hospital que a flora bacteriana permita que a gente entre com oxacilina e amicacina como droga para infecção hospitalar. Isso é sinal de que vocês têm um bom controle do seu uso de antibiótico e não está fazendo um uso abusivo de antimicrobiano. A iniciativa de vocês de não dar antibiótico para recém-nascido prematuro abaixo de 34 semanas é bastante louvável, mas eu vou te dizer que, assim, aí o meu lado infectologista, neonatologista, o neonatologista fala mais alto. Por quê? Tem muitas evidências hoje em dia questionando o uso de antibiótico indiscriminadamente para os riscos infecciosos, né? Porque a gente chama de risco infeccioso, etc. E eu acho isso super válido. Mas, abaixo de 34 semanas, a gente não tem como... Assim, não, doutora, mas a gente inicia. A gente inicia o tratamento para os menores de 34 semanas com fator de risco. Só que se tiver profilaxia... Então, mas aí é aí que eu vou te dizer por que a gente não... Por que a gente dá... abaixo de 34 semanas, para você ver como é importante ter essa diferença. Abaixo de 34 semanas, apesar da profilaxia, o que a gente faz? O que a gente sugere? Entra com antibiótico, mesmo com profilaxia, um bebê que tenha recebido profilaxia abaixo de 34 semanas, a gente entra com antibiótico, colhe hemocultura primeiro, colhe os exames, entra com antibiótico e se a hemocultura continuar negativa pelas próximas 48 horas, a gente suspende o antibiótico e a criança clinicamente permitir, claro. A gente faz muito isso aqui, mas no caso, a diferença é que quando recebe a profilaxia, a gente não inicia, a menos que seja sintomático, né? Quer ver? Eu vou te devolver uma pergunta, Gabi. Quando a gente faz a profilaxia é direcionada para estrepto, né? Sim, penicilina. Isso, é AMP, Genta, né? A gente vai considerar... caso pegou uma Klebsiella. Então, que justamente, se a gente for pensar em sepse neonatal precoce, os agentes mais prevalentes são a estrepto B, ok, é o que a gente mais fala, e gram-negativos da flora materna. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena rever, é o protocolo de risco infeccioso, manejo de sepse precoce, talvez, nesses bebês. O pecado maior, assim, acima de 34 semanas, a gente tem que ser cada vez mais assim, econômico e não entrar com antibiótico sempre que puder, sempre que possível, porque a gente tem já estudos que mostram que a gente acaba sendo iatrogênico quando a gente entra com antibiótico terapia nesse bebê de 35 a 37 semanas em especial. São bebês que, quando a gente tem corioamnionites e entra empiricamente, a gente está sendo muito mais iatrogênico do que benéfico.
Sim. Já tem, inclusive, é que assim, estourou a pandemia, mas o nosso protocolo agora, a gente já está revisando para justamente diminuir ainda mais o uso de antimicrobiano nesses bebês. Mas eu te digo, Gabriela, que abaixo de 34 semanas, a gente ainda mantém, num bebê sintomático, a gente ainda mantém, entra com antibiótico e retira depois, e retira em 48 horas. A gente não tem segurado por mais tempo se o bebê permitir clinicamente. O seu bebê, ele tinha um PCR de 11, ou seja, ele estava sempre dando um sinal de que algo estava bem, mas não muito, né? Isso. Você concorda que um bebezinho de 31 semanas, quase 2 quilos de peso de nascimento, que estava em CPAP, ele deveria ter tido uma evolução respiratória melhor? Ele veio evoluindo, ele veio claudicando desde o começo, né? Talvez nessa hora tivesse sido mais interessante entrar, colher e suspender depois. Eu acho que isso é uma conduta que eu acho que merece ser revista, rediscutida dentro do perfil de população que vocês atendem, né? Veja, também tem outra, né, Gabi? Ser médico do dia seguinte é fácil, né? Fazer, né? Então, assim, agora que eu tô com a cultura na mão, etc., é bem fácil criticar. Mas eu acho que são ponderações que eu acho que vale a pena vocês fazerem. Porque uma outra dica que eu deixo, eu sei que a gente usa muito esse score, o score de Rodwell, é um score que é super consagrado, né? Mas a gente tem falado muito, há algum tempo atrás, surgiu o Sepsis Calculator. Você já viu esse? O score de sepsis? Já. E quando eu vi, vou te confessar que na hora que eu vi os residentes usando, eu fiquei de cabelo branco. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão usando epidemiologia de outro país, de outro centro de referência. E a gente começou a ponderar, e eu acho que assim, esse é um score que ele seria perfeito se a gente tivesse dados nacionais para lançar no aplicativo. Mas ele pode ser um bom orientador de valor preditivo negativo, porque esse bebê, provavelmente ele cairia naquele amarelo vermelho, que é para você entrar com antibiótico. Esse bebê com 31 semanas, você não pode considerar ele como assintomático. Ele teve um quadro respiratório que não foi evolução típica de um bebê da idade dele, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade de rever a conduta do filho de mãe com coriomielite. Eu sou super a favor de não entrar com antibiótico, mas eu acho que nos prematuros a gente pode correr risco de perder a chance de tratar, né? Porque você vê que esse bebê, esse bebê apareceu um gram negativo e, assim, é um gram negativo que, pelo visto, é o mesmo da flora da mãe. Então, se a gente tivesse entrado com o Ampigenta lá no comecinho, talvez a história pudesse ter sido diferente. Agora, uma outra coisa que você me falou do caso dele que me chamou a atenção, eu não sei se ele tem ultrassom de abdômen feito, mas me chama a atenção que um bebezinho como ele tenha aparecido primeiro com um quadro de insuficiência renal para depois evoluir para choque. Talvez ele pudesse ter alguma alteração renal, alguma coisa aí que justifique. Não tinha. Tá, não, tudo bem. Isso é só uma observação para ter a mais, que podia ser um facilitador, né? Sim. Tá bom. Entendi. Tá ótimo. Alguém quer comentar alguma Eu coisa anotei mais? aqui, vou conversar com o pessoal. E realmente, depois que a gente começou a ter a visita com a infecto, a gente faz bastante, inicia antibiótico, 48, 72 horas, avalia PCR, sintomas, lógico, e suspende, não colhe o líquor para sepse precoce, porque a gente não deixa o diagnóstico, fica só como risco infeccioso e suspende. No caso, se a gente precisar, vamos manter a Ampigenta, a gente colhe líquor, mesmo na precoce, aí a gente faz para definir tempo de antibiótico. Ou até mesmo se precisa trocar a gentamicina aqui no nosso serviço, a gente ainda usa cefotaxima. Não, mas cefotaxima para meningite precoce, mas é antibiótico de escolha mesmo, tá certinho. Eu sei que tem gente que defende manter genta para meningite, mas assim, a genta vai penetrar a barreira inflamada enquanto a barreira estiver inflamada. Depois que ela não tiver mais, você começa já a ter menos penetração. Então, assim, não tem problema de usar cefotaxima. Eu sei que tem gente que não usa, mas não é errado manter. A gente usa bastante, assim, bastante, né? A gente também usa. Que a gente usa. Ainda mais esse bebezinho que tinha uma disfunção renal, né? Sim. Isso. Tá, acho que era isso que eu queria perguntar mesmo do esquema, caso tivesse comprometimento do sistema nervoso central. A gente nem tá colocando mais o diagnóstico de meningite,
porque as mães ficam um pouco preocupadas, achando que o bebê pegou meningite de alguém de lá. Aí a gente coloca sepse precoce, mais comprometimento do sistema nervoso central, ou sepse tardia, mais comprometimento. Enfim, acho que era isso. Um casinho interessante. Eu vou passar para o pessoal que a gente discutiu. Gente, eu preciso contar para vocês que eu estou amando essas discussões, viu? Acho que está sendo bem legal, né? E acho que essa possibilidade de estar discutindo e a gente está pensando até nas possibilidades, né, de compartilhar mesmo. A gente vê trabalhos sendo super bem feitos no estado todo, né? Eu acho que isso enche a gente de orgulho. E quando a gente olha algo que realmente não está bom, eu acho que é a possibilidade que a gente tem, né, de olhar onde foram as falhas e ir corrigindo isso, né? Então, eu estou gostando muito, acho que está sendo bem legal e a gente acaba tendo oportunidade de aprender mais também. Eu acho que tudo é excelente, viu, gente? Parabéns, viu, Adriana, Marisa, está sendo muito legal. Parabéns a todos nós, doutora Rossana, doutora Guta, obrigada. Faço minhas palavras da Rossana, viu? Uma oportunidade de aprendizado enorme. Obrigada pelo convite, viu, Rô? Obrigada, Marisa e Adriana. Obrigada, Rossana, viu? Obrigada a todos, né? Na verdade, porque é um conhecimento. Esse grupo a gente quer que ele continue, né, Rô e Guta, que ele não se acabe. Dani, muito obrigada, doutora Gabriela, muito obrigada. Já agradeci o Alain. Muito obrigada, viu? Doutora Rossana, a aula de tóxico já será quinta ou a gente vai trazer mais casos? Então, para a aula de tóxico, eu acho que a gente podia trazer mais casos, só para eu ter tempo para falar, que eu gostaria que a Joelma pudesse falar dessa aula, tá? Que é a pessoa nossa aqui que mais trabalha com tóxico, acho que